O CM hoje em dia não é só feito de filmes e séries em live action, ok? Tem as animações também, pô, não é? Mas cadê essas animações? Várias foram anunciadas, mas quase nenhuma saiu. O que aconteceu? Vamos discutir isso agora nesse vídeo. Você já parou pra pensar no que uma inteligência artificial pode realmente fazer por você? Gerar imagens, textos, livros completos, cursos, vídeos, até áudio dá pra fazer agora. Imagina como a tua vida, o teu negócio ia turbinar com as ferramentas certas. Então presta bastante atenção que nesse recado aqui tem uma oportunidade única no Brasil e você vai pirar. E é única mesmo, ok? Eu tô falando do Dunk Hub. É basicamente uma coleção de todas as possibilidades de IA num pacote único, com preço único, um preço imbatível. Esquece, não vai ver em lugar nenhum, ok? Acompanha comigo. Para começar, você tem o Copy Generator, para você criar conteúdos infinitos de texto, imagens, anúncios, vídeos, sem limite. Outra ferramenta é o eBook Generator. É uma IA que cria e-books inteiros, inéditos para você. Peita, mas eu tenho que fazer o template, o design faz tudo para você. O e-book sai pronto. Tem também o Code Quick, que é um criador e interpretador de códigos para sites e aplicativos. Então você nunca vai precisar se tornar um programador. A IA vai lá e faz isso para você. E tem ainda, presta atenção, o GPT Max, que é como se fosse um chat GPT, só que muito mais casca grossa. É uma IA que aprende a fazer o que você quiser. Já tava ótimo até aqui, né? Mas tem mais bônus. Para começar, o My Images com Midjourney, para você ter imagens autorais tops pra caramba, aquelas mais bem feitas, 4K. Tem também um curso de engenharia de prompts para você virar o rei da IA. Tem também o curso IA Negócio, para você aprender a fazer dinheiro com essas ferramentas. E tem até o Voice Clone, que é um clonador de qualquer voz em poucos segundos. Imagina você pegar cada ferramenta dessa separada. Imagina a fortuna que não ia ser. Pois é, mas no Dunk Hub você paga uma única assinatura e você tem acesso a tudo isso e garantia de 7 dias. Tem que ser muito louco para não querer todas essas ferramentas na mão e pagando tão pouco, né? Então vem aqui no link da descrição e aproveite essa oportunidade única de dominar todas as possibilidades de IA. Nerd Trunks, Peter aqui. Galera, desde que o CM voltou, né, com a fase 4, a proposta da franquia tinha mudado. Porque além de focar só nos filmes, como a gente estava acostumado, o CM também teria séries, né? Era uma coisa nova, séries no CM, para agregar mais o universo compartilhado. Mas não só séries live action, como séries animadas também. Essa parada começou justamente com o What If, que eu gostei pra caramba, uma baita uma série, né? Mas agora tem mais séries animadas que foram anunciadas. Mas cadê essas séries? O que aconteceu com essas séries? E quando que elas vão sair? É disso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Então, se inscreve no canal para você sempre ficar por dentro do que acontece com o mundo nerdístico, né? Que é um portal multiversal nerdístico. A gente fala de animes, séries, cinema, super-heróis, quadrinhos, games. A gente gosta demais disso. Então vamos começar do começo, ok? A primeira série animada anunciada e lançada no CM foi o What If. Essa série foi anunciada junto com outros filmes e séries também da fase 4. Pô, série maravilhosa, né? Agora tá sendo anunciado. Vai começar agora o What If 2. Não sei quando que esse vídeo vai pro ar, mas já tá chegando aí o What If 2, né? E apareceu até mesmo naquele mural, né? Com fundo espacial, que já é tradição quando o Kevin Feige anuncia novos títulos do CM. Então, tava lá quando eles anunciaram, né? Então o What If é oficialmente parte da fase 4, canônico. Inclusive, até se a gente botar tudo numa narrativa só, faz sentido. Porque o What If saiu logo depois da primeira temporada de Loki, que pra quem não lembra, inclusive, terminou com o surgimento do multiverso. Então o What If foi o primeiro vislumbre do multiverso dentro do CM de forma oficial. Você não tinha visto essa coisa de multiverso realmente na prática. Você viu com o What If. E pouco depois da série ter sido lançada, a segunda temporada foi confirmada. Ou seja, logo na hora já confirmaram a segunda temporada de What If, né? A temporada 2. Depois disso, tudo que a gente teve de séries animadas foram as 2 temporadas de Eu Sou Groot, que são uma série de curtas com o Baby Groot como protagonista, que saíram em 2022 e 2023. Mas e o resto? Cadê? Uma coisa que vale observar é como que a Marvel Studios mudou o tratamento das séries animadas em relação ao resto do CM. É como eu falei, o What If, quando foi anunciado, ele foi anunciado como parte da fase 4. Apareceu lá naquele painel tradicional do CM, né? Apareceu, pô, todo mundo ficou vidrado com aquilo. E apareceu junto com os live actions. Foi anunciado vários live actions, inclusive o What If. Pô, a galera hypou, funcionou pra caramba. Ou seja, nós queremos ver os live actions e as animadas também, né? Porque tava ali o What If, todo mundo empolgado. Mas depois disso, nenhuma outra série animada teve o mesmo tratamento. Até mesmo quando o resto das séries animadas foram anunciadas, elas não foram anunciadas junto dos live actions, como foi nesse painel, né? O Kevin Feige tudo felizão lá, mostrando o What If. E esses anúncios rolaram em eventos grandes, pô. A gente tá falando de San Diego Comic Con, que é a maior do mundo, né? Disney Plus Day. Eu lembro direitinho quando eu trouxe pra vocês. Eu falei, caramba, olha lá o What If, né? Que desenho das histórias em quadrinhos, né? O que aconteceria se
Mas quando rolava esses anúncios, os filmes e séries live action eram anunciados no painel da Marvel Studios, enquanto as séries animadas eram anunciadas num painel 100% dedicado a animações. Não que seja um problema, mostra como a Marvel Studios decidiu separar essas produções, por mais que elas ainda sejam consideradas parte do semi. Como falei, o What If compõe o semi, é canônico, ok? Ah, PT, mas como é que você fala que é canônico se é universo paralelo, é universo alternativo? Beleza, mas é canônico dentro do multiverso, entende? Por enquanto, o que a gente tem de séries confirmadas, né, são aí essa segunda agora, de What If, que vai rolar agora, né, e a terceira temporada de What If. Zumbis Marvel, X-Men 97, Spider-Man Freshman Year, e a continuação também que vai se chamar Spider-Man Sophomore Year. O What If, segunda temporada, tá saindo já, pô, se já não saiu, né? E o Homem-Aranha 2 tem data prevista para 2 de novembro de 2024, se não rolar mais nenhum adiamento até lá. Mas assim, eu acho interessante de notar como esses anúncios de datas, informações em geral, sobre essas séries animadas têm sido muito à parte do resto do semi. Pô, tipo, por quê, né? É quase como se a Marvel Studios quisesse que o público tratasse as animações como algo à parte. Pô, e não é. E se parar pra pensar, talvez essa seja a ideia mesmo, sabe? Para pra observar. Praticamente todas as séries animadas se passam em universos alternativos. Até mesmo as séries do Homem-Aranha, ok? No início eles anunciaram a série como um prequel das aventuras do Homem-Aranha do Tom Holland no semi. Mas aí conforme as novidades da animação foram surgindo, a gente viu que é um universo paralelo, né? Porque, porra, a animação vai ter Demolidor, Dr. Octopus, Norman, Harry Osborn e por aí vai. Coisa que não tem no semi, não faria sentido introduzir uma prequel. Tem parte, né? Já chegou lá, agora a gente sabe que vai ter Rei do Crime, vai ter Demolidor, mas, porra, cadê Dr. Octopus? Cadê os outros, né? What If e Zumbis Marvel, eu nem preciso explicar pra vocês porque eles são universos paralelos. E X-Men 97 é a continuação da série animada dos X-Men dos anos 90. Top demais, né? Definitivamente não se passa no semi. A única série animada que se passa no semi é I Am Groot, eu sou o Groot. Mas é uma animação sem absolutamente nada de relevante quando a gente fala de universo compartilhado, sendo só, tipo, pequenas aventuras lá do Baby Groot. Tipo, não agrega nada, não agrega zero ao CM. Se a gente analisar isso, a gente pode concluir que a Marvel Studios quer realmente que o público consuma séries animadas sem se sentir obrigado a ver os outros filmes e séries. O What If pode ter sido anunciado como parte da fase 4 só para deixar o grande público sabendo que eles estão fazendo animação. Mas agora eles não precisam mais disso. Então a galera que quiser ver as animações pode ver de boa sem precisar ver os filmes e séries. Ao mesmo tempo que o contrário também pode rolar. Quem só for ver filme ou série não precisa assistir as animações também. Porque apesar de ser tudo o CM, né, como eu falei, as séries animadas, pelo menos por enquanto, ou se passam em universos paralelos, ou não tem tramas relevantes para a franquia como um todo. Como eu sou o Groot, como eu falei, fica mais para uma experiência adicional, algo para pessoa, que bacana, de herói, vamos assistir. Então acho que isso responde bem a pergunta. As séries animadas estão aí e a Marvel tá trabalhando nessas séries. Talvez eles estejam ganhando outro tratamento agora, já que a Marvel tá dando uma repaginada nos próprios planos lá para as séries live action também. Vai mudar tudo, né? Agora em 2024 só vai ter um filme e tal, não vai ter nem série. Mas independente disso, a Marvel optou por separar as animações do resto, provavelmente para garantir que a galera não se sinta presa ao resto do sempre para poder assistir as animações. E eu acho uma sacada legal, porque quando você compra uma HQ, hoje em dia você fica perdido, né, na quantidade de sagas que estão rolando, você não sabe se vai comprar no meio e tal. É bacana quando você pega uma coisa mais independente, né? Agora resta saber se isso vai se manter assim para sempre, ou se em algum momento a gente vai ter animações canônicas para o universo principal do CM, ou que seja entrelaçado com a franquia maior. Mas por enquanto não é esse o caso, ok? Começou com o propósito de ser canônico, agora não é mais canônico. A gente percebe que as animações perderam esse propósito já. Não vai embora sem clicar no link da descrição e aproveitar a oferta insana do Dunk Hub. É um conjunto completo de IAs para transformar a tua vida de uma vez por todas. Corre lá, não perde a oferta, hein? E você sente falta das animações do Semi? Você acha que elas deveriam ser parte do universo maior, do universo canônico, ou você acha que elas poderiam ser isoladas? Comenta aqui embaixo que realmente vai ser importante para eu saber isso de vocês. E não esquece, toca aqui agora, se inscreve no canal. Presta atenção, a tua inscrição aqui é o que faz com que você entenda o que está acontecendo em todo o universo nerdístico. O universo nerdístico não é só super-heróis, não é quadrinhos não. É cinema no geral, é animes, desenhos animados, games, séries. Fica com a gente, com o sininho. Valeu, galera, até a próxima. Fui!